Nosotros sabemos que la injusticia duele mucho. El dolor de la injusticia es terrible. Pero, por que Deus, quando Ele vê uma pessoa sendo injusticiada, principalmente que habla, que confiessa, que é cristiano, que crê na Bíblia, que é servo de Deus como vocês, obreiros, servos, por que Deus não hace nada? Então, por que Deus não hace nada? Por que Deus ha permitido tanta injustiça? Porque quando miramos as calles, miramos a sociedade, miramos as notícias, miramos o que está acontecendo em meio a guerras. Você vê 2 países que estão em guerras declaradas, outros países em guerras civis, outros países em guerras que não são mencionadas, países de África, pessoas que estão sendo mortas todos os dias, violência que cresce, drogas que crescem, o mundo está um caos, empeora cada dia. Mas se você observar, o número de igrejas ha crescido. Há muitas igrejas cristianas, principalmente aqui em Estados Unidos. Há muitas igrejas evangélicas. Há muito que a palavra ha sido predicada, de uma forma ou de outra. Por la internet, quantas pessoas que conhecem hoje a palavra? Quantas pessoas que escutam mensagens? Quantas pessoas que hoje não necessita ter uma igreja física para escutar mensagem, escutar uma palavra, escutar uma prédica? As pessoas, a maioria hoje, habla, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Há muitas pessoas que confessam, eu sou um cristiano, eu sou um crente. E por que a injustiça cresce? Por que a injustiça cresce? Porque o espírito da injustiça é o príncipe deste mundo, que é Satanás. Satanás, o diabo, é que domina este mundo, que domina o mundo, que domina a sociedade, que domina o sistema, que domina os governos, que domina o liderazgo do mundo. Então, não há outra forma de crescer a injustiça social, a injustiça salarial, a injustiça em la saúde. Quantas pessoas que podem estar em um hospital caríssimo e outras não têm saúde pública? Quantas pessoas que não têm dinheiro para comprar uma medicina na farmácia? Quantas pessoas que não têm para comer? E estamos falando de um país que é considerado uma potência, mas muitas pessoas passam hambre. Muitas pessoas necessitam de receber uma canasta de comida, uma dispensa melhor de comida. Por que Deus não faz nada? Porque é necessário que você entenda que a justiça, em qualquer aspecto da vida do ser humano, não acontece automaticamente. E aonde está o problema, tratando-se de nós outros? Está começando em este versículo, Mateus 26, versículo 41, quando Jesus falou para os discípulos, uma coisa que parece que não tem nem nada que ver, pero tem todo que ver. Jesus falou assim, Mateus 26, 41, palavras de Jesus: velad e orad, que não entreis em tentação. O espírito está disposto, pero la carne es que débil. Guarde esta palavra de Jesus. Jesus dijo que nós temos que vigilar e temos que orar, porque o espírito está listo. O espírito está listo. Listo para quê? Para buscar a justiça divina, a justiça que viene do Espírito, a justiça que viene de Deus, e não de la mano humana, não de la mano de los hombres. Mas quando a persona está com a carne, ou seja, su yo, su carne, sus desejos, su voluntad, fortalecido, mais forte que o Espírito, esta persona quer buscar justiça com suas manos, quer buscar justiça reclamando, quer buscar justiça protestando,
quer buscar justiça com as próprias manos. Ella quer buscar justiça com as manos humanas. Ella quer apapachar hombres, para ver se tem de la mano destes homens justiça. Pero a pessoa acaba apoiando todo o que ha buscado como justiça para sua vida com a força humana. Por quê? Porque seu espírito está débil e sua carne está forte. Ella ha fortalecido sua carne com um montão de coisas, com um montão de informações, com um montão de conhecimento, com um montão de razões, pero seu espírito é débil. E quando o espírito de um é débil, nunca um alcançará a justiça divina. Porque o que traz a justiça divina não são atitudes humanas, não são atitudes de la carne, são atitudes do espírito. Aí, mire o que Jesus falou, vamos volver aqui. Velade ou vigilai e orade, para que não entreis em tentação. Que tentação? A tentação de desistir, a tentação de se tornar incrédulo ou tornar-se incrédulo com respeito a propósitos, com respeito a campanhas, com respeito à hogueira santa, com respeito ao ayuno, com respeito à la Bíblia. Então, quando a pessoa está com sua carne, sua vontade, seu eu, seu ego mais forte que o espírito, porque ela não fortaleceu o espírito, então tudo que é espiritual para ela será uma carga pesada. Ella não terá força para ser o que necessita ser hecho, não terá força, não terá disposição, não terá coragem, não terá valentia para ser o que necessita ser hecho. Que a fé vai exigir de la persona, que a fé exige de nós outros, porque se eu busco a justiça divina, não a justiça de homens, a justiça divina, solo a justiça divina que pode quitar o dolor de la injustiça provocada por el diablo. Entendo uma coisa, a injustiça provoca dolor, a injustiça duele, a injustiça provoca uma vida avergonçada, humilhada. Mas como que eu vou cambiar esta situação? Como que eu vou transformar esta situação? Por la força de meu braço? Por minha capacidade? Por minha inteligência? Por minha experiência? Não. Eu não posso cambiar esta situação. Por exemplo, eu não posso llenar esta igreja por la força de meu braço, ou com a experiência de meu ministério, ou com a experiência de anos e anos predicando a palavra de Deus. Não. Porque quantos tentaram isso e não lograram, e hoje estão fora da obra e desistiram. Eu tenho que ir para o mundo espiritual. E qual é o mundo espiritual? A oração. Qual é o mundo espiritual? A palavra. Qual é o mundo espiritual? Sacrifícios espirituais. Por isso Jesus disse, não entreis em tentação. E mire o que ele falou, o que fortalece o espírito. O princípio, ele dijo, vigilar e orar. Eu tenho que velar e orar. Então, eu tenho que ser uma pessoa de oração. Eu tenho que ser uma pessoa que vengo a nutrir hábito de orar, porque a oração fortalece meu espírito ou minha carne. Mas será que oramos como convém? Os cristianos primitivos não era assim. Eles tinham que estar em oração todo o tempo, porque senão eles eram queimados vivos, eram echados em la cueva com leones, eram echados em las arenas para divertir os romanos. Eles tinham que estar odiando e sempre orando e vigilando, porque eram perseguidos. Você pode ver que quando explota um problema, quando explota uma notícia contra nós outros, de imediato nós outros nos ponemos a orar. Levantamos de madrugada, ayunamos. Será que Deus tem que permitir problemas para despertar-nos? Será que Deus tem que permitir que a injustiça venha doler mais? E há um problema que eu estava meditando agora há pouco. Quando você sofre a injustiça, em aquele momento doele muito. O dolor é como um cuchillo que entra na carne
e rasga sua carne. El primeiro dia, você chora, el segundo dia, você chora, você sofre, você passa a noite em vela, você não dorme, você não tem paz, você está sofrendo pela injustiça. Pero com ele passar del tempo, vai passando o tempo, a pessoa vai se acostumbrando com este dolor. E este dolor vai se tornando administrável. Você pode administrar este dolor, você vai já se parte. É como aquele dolor constante que está ali, pouquito. É como o dolor de diente, pouquito. É como o dolor que você tem na espalda, pouquito. Está dolendo, um pouquito. O princípio, o dolor da injustiça, é um dolor tão forte que provoca indignação, que provoca lágrimas, que provoca tristeza, que provoca angústia. Pero depois a pessoa vai acostumbrando-se e vai administrando. Que pode ser? E o tempo vai passando, e a pessoa vai envelhecendo, e a injustiça não cambia. Porque, entenda, a injustiça é um espírito que se apoderou de uma situação, apoderou de seu filho, que está em los vícios, apoderou de seu marido, que se saiu de casa, apoderou de uma situação que você estava e provocou a injustiça, e hoje você está em uma situação muito de vergonha, de humilhação. Pero aquele espírito está ali, aquele espírito está ali, contemplando seu fracasso, contemplando nosso fracasso. E nós não podemos fortalecer a carne, fortalecer nosso coração, fortalecer nossas emoções e chorar, entristecer-se e passar a aceitar este dolor como uma coisa normal. Não. Temos que cambiar, temos que buscar. Por isso que Jesus falou aqui em Lucas capítulo 18, versículo 1, ponga aí. Ele referia a Jesus uma parábola para ensinar-lhes que eles deviam orar em todo tempo e não o quê? Não o quê? Por que Jesus falou esta palavra desfalecer? Porque ele sabe que com o tempo que vai passando, a injustiça vai se fortalecendo, o espírito da injustiça vai apoderando-se da pessoa, e a pessoa acaba desfalecendo, e para de orar, e para de buscar, e para de crer, e para de fazer o que necessita ser hecho. Esta é a verdade. Ella para de fazer o que tem que ser hecho. Então, quando eu estou todo o tempo orando, como Jesus está orientando, orar em todo o tempo, eu estou fortalecendo, repito, meu espírito ou minha carne? Contesta-me, espírito ou carne? Se estou fortalecendo meu espírito, então eu vou receber a justiça divina. Porque é por ele espírito que a justiça divina vai acontecer em minha vida, será dada para minha vida, não é por la carne. Guarde isso, espírito e carne, carne e espírito. Se sua carne está forte, você estará esperando a justiça de homens. Se seu espírito está forte, você hará de todo para que a justiça seja dada por Deus. Porque quando a pessoa está com seu espírito fortalecido, espírito forte, a pessoa tendrá disposição de fazer o que necessita ser hecho. Seja orar, ayunar, buscar, clamar, invocar, tocar a porta del juez, tocar a porta de Deus, fazer o que tem que ser hecho. O que a fé pida, eu vou fazer. Por quê? Porque meu espírito está disposto, como Jesus falou. Mas se minha carne está mais forte, se eu sou carnal, eu sou uma pessoa que estou alimentando minha carne, se eu não estou alimentando meu espírito com a palavra, com oração, com ayuno, com comunhão, então minha personalidade, meu caráter será mais forte. E vou reaccionar negativamente. Vou buscar a vingança, vengar-me. Vou buscar com manos humanas, como já falei, vou apapatear homens. Vou tentar convencer a homens. Vou tentar buscar a justiça de homens. E não vai vir de homens. Minha justiça não vai vir de fulano, de beltrano, de ciclano. Minha justiça vai vir de Deus. Se eu creio que vai vir de Deus, então se tenho que buscar em quem?
E buscar como? Com as armas humanas, com as armas de minha capacidade, inteligência? Não, com as armas espirituais. Porque nadie que se presente com armas humanas vai conquistar a justiça de Deus. Deus não atende, Deus queda indiferente. Mire que Jesus falou, Lucas 18:7. Ele disse, e não hará, mire a pergunta de Jesus, pergunta, e não hará a Deus justiça a seus escorridos, que clamam o quê? Ao dia e que? Se tardará muito em responder-lhes? Outra pergunta. Mire que Jesus disse, não hará justiça a quem? A quem? E quem são os escorridos? São aqueles guiados por la carne? São aqueles guiados por seu ego, por seu yo, por seu orgulho, por sua capacidade, por sua inteligência, como as pessoas afuera? Não, são guiados por el Espírito. É aqueles que obedecem a voz do Espírito. Não é a voz de homens, não é a voz de pastor, não é a voz do altar que leva a pessoa na emoção, é a voz de Deus. Mas são aqueles que seu espírito guarde, está forte. Seu espírito tem que estar forte. Aunque você tenha o Espírito Santo, aunque você seja bautizado pelo Espírito Santo, mas se você está fortalecendo mais sua carne, suas emoções, seu coração, a justiça não vai acontecer. A justiça tardará. Por isso Jesus falou, se tardará muito responder-lhes? Mire a pergunta de Jesus, se tardará muito responder-lhes? Em outras palavras, ele não vai tardar, ele não quer tardar, mas sou eu que tardo. Sou eu que provoco esta tardança, se diz assim? Esta tardança. Então ele abre no versículo 8, ponga aí. Que eu venha atender, os digo que a todo pronto que Deus está pedindo para mim. Pronto. Oração. Então, o que falta para que Deus haja justiça? A palavra, alimentar meu espírito, não entrar em tentação, tentação da carne, tentação para pecar, tentação para ser infiel, tentação para mentir, tentação para desobedecer, tentação do mundo, priorizar as coisas mundanas, priorizar as coisas que não estão relacionadas a Deus. São essas coisas que fortalecem minha carne. Esta é a verdade. E aí você tem que agora evaluar sua vida. Desperte e ponga sua vida na balança de Deus. Ponga sua vida na balança de Deus e seja honesta. Seja honesta com você, seja honesto. O que está mais forte em sua vida? Sua carne ou seu espírito? A ser não fortalece, é ser. É uma vida de oração, é uma vida de comunhão. Amém? Porque mire, Deus é o justo juez, Jesus é o abogado. Temos todo a nosso favor para que a justiça aconteça. Sim ou não? Eu tenho o juez, que é meu padre. Eu tenho Jesus, que é meu irmão, hijo de Deus, abogado. Então, a justiça tem que acontecer. E por que não acontece? Porque Jesus afirmou, os digo que pronto lhes hará que? Justiça. Agora, mire que Jesus disse, não obstante, quando el Hijo de Homem venga, ou seja, quando Jesus venga para trazer a justiça, hallará que? Fé em la terra. Como que a fé viene para nós? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que a fé viene? Quando eu exercito minha fé. Se eu exercito minha fé estará fortalecida. Se eu fortaleço meu espírito, minha fé estará fortalecida. Quando eu fortaleço minha fé, meu espírito está fortalecido e minha carne está débil. Amém? Então, quando uno põe sua vida em la balança, se ele está fortalecendo sua fé, nutrindo sua fé, orando, ayunando, sacrificando, perseverando, fazendo o que necessita ser hecho, o que está sendo orientado a ser por ele Espírito Santo, você necessita ser guiado por ele Espírito Santo.
E quando o Espírito Santo te orienta e te guia, ele vai lhe orientar lo que você tem que fazer, ele vai pedir o que você tem que fazer, ele vai falar para você: sacrifica, ayuna, ora, desperta à meia-noite, desperta às 3 da manhã, vá para a igreja hoje, haga isso, haga aquilo. O Espírito Santo guia. Mas quando o Espírito Santo habla, usando um pastor, usando um servo de Deus, usando um testemunho, usando um exemplo, você resiste, porque seu espírito está débil e sua carne está forte. Então não há como. A injustiça vai seguir prevalecendo. Na injustiça, uma vida injusta, economicamente, financeiramente, em seu ministério, em sua vida, em todo. Se queremos a justiça, o caminho é o caminho da fé. Não há outro caminho.